Esse é mais um vídeo da série em que usamos livros da Biblioteca Pública para tratar das questões de filosofia do vestibular da UEL 2021. Hoje é uma questão sobre Aristóteles. Iremos utilizar o livro Poética de Aristóteles, Ilíada de Homero e os Pré-Socráticos da coleção Os Pensadores. Vamos lá? A questão começa assim, leia o texto a seguir. Assim, a epopeia e a poesia trágica, também a cômica, são produções miméticas. Mas não há nada em comum entre Homero e Empédocles, exceto a métrica. Eis porque designamos com justiça um de poeta, o outro de naturalista em vez de poeta. Que informação que a gente tira daqui? Ele coloca bem claro que existe algo em comum entre Homero e Empédocles, que seria a métrica, ou seja, eles escrevem em versos. Mas tirando isso, não há mais nada em comum entre eles. Tanto que um pode ser chamado de poeta e o outro não. O outro vai ser um naturalista. E se um é poeta, isso leva a gente a outra informação que está ali no começo, que a poesia é uma produção mimética. Olha lá, ele fala que a epopeia, ou seja, a poesia épica, a poesia trágica, também a cômica, são produções miméticas. Então a gente consegue deduzir que Homero é poeta, escreve em verso e faz produção mimética, enquanto Empédocles não, ele é um naturalista. Para a gente entender um pouco melhor essa questão de Homero e Empédocles, um ser poeta, o outro ser naturalista, vamos ler um pequeno trecho de cada um deles. Eu trouxe aqui a Ilíada de Homero. A Ilíada é uma poesia épica, trata sobre a Guerra de Troia. E o trechinho que eu trouxe é o seguinte: ao desdobrar seu manto a crosse e a aurora, no vértice do Olimpo, cumioso, junta o fulminador à etérea corte. Acena e escutam-no. O que em mim resolvo celícula sabei. Nem Deus a renua, mas unânimes concorram para os projetos meus cumpridos serem. Do que ele trata aqui? Ele trata de mitologia. Então a gente já consegue perceber, só lendo um pouco o texto do Homero, que ele faz uma poesia épica e usa mitologia nela. Ele trata dos deuses. Agora vamos pegar Empédocles para verificar a diferença entre ele e Homero. Isto de mortais membros é bem visível volume. Ora, por amizade, convergidos em um todos os membros. Estes ganharam corpo, a vida florescendo em auge. Ora, de novo, por malignas querelas dispersados. Erram eles à parte, cada um na ressaca da vida. E assim mesmo é com árvores e peixes nas águas, com feras nas montanhas e aves que em asas navegam. Ele não usa mitologia aqui, ele não trata dos deuses, ele trata da natureza, de uma maneira racional. Então é isso que a gente tem que entender de um naturalista. Apesar de usar versos, ele não é um poeta. Ele trata da natureza, enquanto Homero usa versos, é poeta e trata de mitologia. Se a gente dá uma olhadinha aqui no texto, tem um outro conceito que fica um pouco obscuro para a gente, que é de produção mimética. A gente, quando lê isso, lembra um pouco de Platão, mas Aristóteles não entende como Platão a questão de imitação, de mimese. Eu trouxe aqui para a gente um pequeno trechinho, um outro trechinho, na verdade, da poética, para a gente ver como que ele via essa questão da poesia fazer imitação. Olha só. Não é ofício do poeta narrar o que aconteceu. É de representar o que poderia acontecer, quer dizer, o que é possível segundo a verossimilhança. Então, Aristóteles vai associar o conceito de imitação com verossimilhança. Por quê? Porque ele diz que a poesia é algo de mais filosófico e mais sério do que a história, pois refere principalmente o universal. E como assim refere o universal? Ele entende isso atribuir a um indivíduo de determinada natureza pensamentos e ações que, por liame de necessidade e verossimilhança, convém a tal natureza. Então é assim que o poeta faria essa imitação da realidade. Ele imitaria ela com o seu personagem, dando a ele características e dando pensamentos e ações de acordo com essas características. Essas características ele tira da vivência dele, e sempre mantendo o liame de necessidade e verossimilhança que ele trata ali. Então, se a gente conseguir entender esse conceito de imitação, mimese com verossimilhança, se a gente conseguir entender Homero como um poeta que trata de mitologia e Empédocles como um naturalista que trata da natureza de forma racional, a gente já pode partir para as alternativas. Olha,
A ele fala que Homero e Empédocles, por usarem a metrificação em discursos miméticos, falam dos deuses e heróis da mitologia e da presença deles na natureza. Então, quem trata de mitologia, de deuses e heróis, é apenas Homero, não Empédocles. Então, essa está errada. A B. A escrita tanto de poetas trágicos como de filósofos naturalistas é definida pela métrica, ambos tratando racionalmente da natureza dos deuses. Mais uma vez, quem trata dos deuses não é os naturalistas, não são eles. Quem trata dos deuses são os poetas, como por exemplo Homero. No texto que a gente leu dele tinha mitologia. Então ali dentro a gente consegue ver que ele fala de deuses, mas o Empédocles não fala disso. Olha C. Mesmo usando métrica, Empédocles é um dos primeiros filósofos que tratam da natureza, enquanto Homero narra os mitos da tradição grega. Essa é a alternativa certa. Ele colocou igual no trecho que existe algo em comum entre os dois, que é a métrica, mas eles se diferenciam no resto, porque um trata da natureza e o outro trata dos mitos. Vamos dar uma olhadinha na D e na E. Na D ele fala que métrica e mimética de poetas e naturalistas expressavam o modo como os mitos explicavam o funcionamento da natureza e do cosmos. Não, os naturalistas não tratam de mitos. É bem parecida com as outras alternativas erradas. Olha aí, Empédocles e Anaximandro, filósofos naturalistas, escreviam em métrica, explicando como os deuses controlavam a natureza. Se você não souber quem é Anaximandro, não precisa para essa alternativa, porque basta saber que Empédocles não explicava como os deuses controlavam a natureza. Por ser naturalista, ele não utilizava mitologia. Chegamos ao final de mais um vídeo. Espero ter ajudado a esclarecer, com a leitura dos trechos de livros que fizemos, a diferença que há entre Empédocles e Homero. Por hoje é só, bons estudos!